Começar a nossa imersão de hoje com uma pergunta assim, logo de cara no mínimo instigante. Com certeza. É realmente possível ser cristão sem fazer parte de uma igreja? É daquelas perguntas que, tipo, na superfície parecem muito simples. Mas não são, né? Exato, escondem todo um universo de complexidade histórica e espiritual. O que significa essa palavra, afinal? Essa é a grande questão que o material de hoje tenta responder. E como essa definição moldou a nossa sociedade? Bom, é por aí que a gente vai começar o nosso mergulho. Essa questão mexe diretamente com os séculos de tradição, sabe? Mexe com a forma como milhões de pessoas entendem a própria fé. E o nosso foco hoje é desembalar os argumentos de um documento bastante provocativo. O arquivo chamado Ser Cristão Sem Igreja. Isso. Esse material propõe uma análise rigorosa entre a fé original, bem rudimentar, e as instituições religiosas modernas, aquelas estruturas imponentes que a gente vê em toda a esquina. E a nossa missão aqui, para quem está chegando agora, é entender a evolução histórica desse conceito de igreja. Tudo com base estritamente na forma como o autor desse texto interpreta as escrituras e o passado. Sempre lembrando que o nosso objetivo não é defender ou criticar nenhuma denominação, tá? Perfeito. Nenhuma postura religiosa, nós somos apenas guias através desse material. Vamos traduzir as ideias para que quem nos ouve possa tirar as próprias conclusões. E para quem busca conhecimento estruturado, sem se sentir soterrado por tanta informação conflituosa por aí, essa análise oferece ferramentas incríveis. Ajuda a entender a complexidade do cenário atual, independentemente das crenças de quem está acompanhando. É um exercício fascinante de pensamento crítico. Então vamos direto para a premissa central. Logo de cara, o texto levanta a pergunta título e traz uma resposta dupla. Uma resposta que já quebra muita expectativa. Sim, a resposta para "é possível ser cristão sem igreja?" depende totalmente da definição que a gente dá para essa palavra. Como é que o autor traça essa linha? Ele cria uma divisão muito clara. Se a definição de igreja que vem à cabeça é uma instituição, Um prédio. isso, uma entidade com registro, hierarquia, placa na porta. Se for isso, o autor afirma categoricamente que sim, é perfeitamente possível ser cristão sem fazer parte. Mas tem o outro lado. Tem. Se a gente interpretar a igreja da forma como o texto descreve a fundação pelos discípulos lá atrás, há 2000 anos, a resposta muda para não. O que a gente tem hoje é quase toda arquitetônica, né? Totalmente. A gente pensa em catedrais, vitrais ou naqueles megatemplos modernos com tela de LED e banda. E o material vai na contramão de absolutamente tudo isso. É uma distinção radical. O autor enfatiza muito que a igreja do primeiro século não tinha nenhuma infraestrutura física. Zero. Zero endereço oficial. Eram redes de pessoas. Indivíduos que compartilhavam a crença na mensagem de um Cristo morto e ressuscitado. O foco não era pagar aluguel de prédio. Onde eles se reuniam, então? O texto detalha que era nas casas das pessoas, nas salas de jantar, muitas vezes de forma clandestina, em prisões, sinagogas, ao ar livre. O onde não importava nada. Exato. O peso estava no quem estava ali e no porquê. Para sustentar isso, o documento resgata uma citação bem específica, né? Sim, ele traz Mateus 18,20, onde diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. É muito forte pensar nisso como um modelo de organização. É uma definição de comunidade que ignora qualquer burocracia. Não precisa de clero, não precisa de espaço sagrado, é só propósito comum. Uma rede descentralizada original. Mas, obviamente, não é isso que a gente vê dominando a paisagem hoje. Houve um desvio histórico gigante. Um desvio que o material critica duramente. O autor aponta o dedo para a intervenção humana, certo? Certo. Ele argumenta que a humanidade começou a engessar o movimento. O texto usa uma expressão interessante de que o homem começou a se achar mais sabido do que Deus. E aí começaram a isolar trechos da Bíblia. Tirando as passagens do contexto para adequar tudo aos interesses de novas instituições. O resultado é essa infinidade de denominações que existem hoje. Cada uma dizendo que é a única verdadeira. Exatamente. Doutrinas contraditórias, mas todas clamando o monopólio da verdade. E esse gancho do monopólio da verdade nos leva para a segunda parte da nossa análise, o papel do pensamento crítico na história. Fundamental. Porque quando uma instituição gigante começa a proibir o questionamento, a coisa complica. E o texto ilustra isso perfeitamente com a história do Martinho Lutero. A figura de Lutero no material é o arquétipo de quem questiona o sistema de dentro. E o contexto importa muito.
A gente está falando do século XVI. Sim, não existia essa pluralidade de hoje. A Igreja Católica era a dona exclusiva do conhecimento sagrado. O único provedor de informação. Isso, e Lutero era um monge. Ele não era um rebelde de fora, ele estava imerso na máquina. Mas ele decidiu ler as fontes originais sozinho. Imagina o perigo de fazer isso naquela época. Ele auditou a maior superpotência da Terra e percebeu que o que estava escrito não batia com as exigências do papado. Desafiar essa estrutura quase custou a vida dele, né? O texto destaca bem isso, o preço de questionar. Ele foi acusado de heresia, que naquela época significava ameaça de fogueira. Não era um simples cancelamento. Não mesmo. Mas a recusa dele em ceder contra a própria consciência iniciou a reforma. O autor usa isso para provar que a verdade rompe barreiras institucionais. E tem um alerta moderno nisso também, não Caim? Tem. O texto diz que a roupagem mudou, mas que hoje novos sistemas semelhantes imperam, exigindo obediência cega. O que me lembra o outro exemplo fantástico que o documento traz: os crentes da cidade de Bereia. Ah, os bereanos. Esse exemplo é excelente. É muito bom. O apóstolo Paulo chega na cidade para ensinar. Paulo, que era uma autoridade gigantesca, o esperado era que todo mundo dissesse amém e aceitasse tudo de olhos fechados. Porque vinha de alguém importante. Exato. Mas qual foi a reação deles, segundo o texto? Eles foram o padrão ouro do pensamento crítico. Eles não engoliram o discurso só pela autoridade de Paulo. O documento diz que eles ouviam, mas depois iam consultar as escrituras. Iam checar os fatos. Os primeiros fact-checkers queriam ver se o discurso batia com a fonte original. E o mais legal é a reação do Paulo. Ele não deu carteirada. Não, ele não acusou ninguém de rebeldia. O texto frisa que Paulo chamou de nobres por terem essa atitude de investigação. Juntando Lutero e os bereanos, o autor cria um argumento fortíssimo contra a terceirização do intelecto. Aceitar verdades pré-mastigadas por instituições é um risco imenso. E ele resume isso citando João 8,32. E conheçam a verdade e ela vos libertará. A liberdade verdadeira vem do conhecimento autêntico, não de seguir a massa. Para quem acompanha a nossa discussão, isso serve para qualquer área. Religião, política, ciência. É um lembrete valioso. E depois de construir essa base sobre pensar por conta própria, o documento entra num contraste chocante. A diferença entre aquela igreja primitiva e o cenário atual. O abismo entre as duas realidades. Como o autor descreve a essência daquela comunidade lá do começo. Ele desenha um grupo com unidade e humildade extremas. E destaca que eles repartiam os bens para suprir as necessidades de todo mundo. Um senso de comunidade brutal. E uma resiliência inacreditável. O texto diz que era uma igreja poderosa contra a qual as portas do inferno não prevaleceriam. Mas não era um poder político. Não, eles eram queimados vivos, presos, torturados pelo império. E tudo isso apenas por pregarem a mensagem do Cristo morto e ressuscitado. A força de convicção superava o medo da morte. E aí, a transição que o autor faz para os dias de hoje é bem dura. Ele sai desse heroísmo para falar de uma grande mistura atual. Ele usa o termo lobos devoradores, certo? Isso, lideranças que introduziram heresias e interesses próprios ao longo dos séculos. E o que mais me chamou a atenção foi a mudança na percepção do que é ser chamado de louco. É um detalhe marcante no texto. No passado, os cristãos eram chamados de loucos por enfrentarem a morte por causa da fé. E hoje? O autor escreve que, hoje, muitos são chamados de loucos pelos escândalos que acontecem na esfera da profissão cristã. A origem. E o ponto central do autor é que esse declínio já estava previsto. Ele mapeia esse desgaste nas próprias escrituras. O que nos leva para a reta final e possivelmente a parte mais pesada da análise. A profecia das 7 cartas do Apocalipse. O texto foca especificamente no que ele chama de estado de Laodiceia. O documento argumenta que as grandes instituições modernas vivem exatamente nesse estado. O que é Laodiceia na prática? É a ilusão da riqueza e do poder. A igreja de Laodiceia é descrita no material como uma comunidade que acha que é toda poderosa, que é rica e que agrada a Deus. O orgulho institucional puro. Eles olham para o próprio sucesso material e acham que isso é a aprovação divina. Mas a realidade que o texto apresenta é o completo oposto. O documento cita um trecho que é um verdadeiro banho de água fria. E vale notar que o material fornecido faz a referência direta a esse trecho como sendo Apocalipse 14:3. Isso, o autor usa essa citação para ilustrar o alerta contundente contra ser morno. A frase é muito visceral. Vomitar-te-ei da minha boca. É a repulsa pela acomodação.
pela perda do zelo original. E logo depois, a constatação bate ainda mais forte. Desmascarando a ilusão de ótica. Exatamente. A passagem continua, dizendo que eles acham que são ricos e não precisam de nada. Mas o diagnóstico final é de que eles são, na verdade, desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Imagina o impacto disso. Uma superestrutura que se acha o topo do mundo sendo declarada cega e miserável espiritualmente. É a desconstrução total da ideia de que sucesso financeiro ou tamanho de prédio significa relevância espiritual. Diante de um diagnóstico tão severo, o documento não deixa o leitor sem saída, né? Tem um conselho prático extraído do texto. Tem um conselho em 3 partes metafóricas. Comprar ouro provado no fogo, ou seja, valores reais forjados na dificuldade. Vestes brancas, para cobrir a vergonha moral. E o colírio, para curar essa cegueira de Laodiceia. Para conseguirem enxergar a realidade. E para quem termina de ler isso tudo e se pergunta, tá, e agora? O que eu faço? Saio procurando uma denominação? A resposta do autor é muito prática e cautelosa. Ele sugere um plano de ação claro. Qual é? Aprender história, contexto e os planos de Deus antes de tomar qualquer decisão. Voltar a ser beriano. Exato. Não se filiar a nada no impulso. O autor diz que depois de pesquisar, a pessoa pode sim decidir fazer parte de uma denominação, porque existem pessoas compromissadas com a verdade em vários lugares. Mas também existe a opção de ser apenas membro dessa igreja original. Aquela composta por indivíduos dentro ou fora de instituições. O documento encerra com um alerta final bem direto, né? Muito. É um aviso sobre o risco de ficar de fora no final das contas. O autor diz que muitas pessoas ficarão surpresas ao descobrir que apenas participar de uma organização religiosa não era o suficiente. Passar a vida toda achando que o nome no registro da instituição era a garantia de tudo. É um choque de realidade. Bom, vamos fazer uma síntese de tudo que a gente explorou? Claro, nós começamos entendendo que a verdadeira raiz do conceito de igreja, segundo o texto, estava em reuniões simples, ágeis e cheias de propósito. Sem templos. Passamos pelos perigos apontados pelo autor de como a ação humana tirou textos de contexto para criar milhares de instituições contraditórias. Relembramos a coragem de Martinho Lutero e a nobreza dos bereanos em questionar as estruturas de poder. Verificando as fontes originais sempre. E finalizamos com esse contraste chocante e o alerta sobre a cegueira de Laodiceia. Confundir riqueza e prédios com propósito real. Um chamado para o pensamento crítico e a busca cautelosa pela verdade. O que nos deixa com uma reflexão final instigante. Se a igreja mais forte, pura e unida que o texto descreve operava sem templos, em lugares improváveis como prisões e ao ar livre. E resistiu a impérios. Isso. E se essas instituições modernas correm esse risco terrível da ilusão de Laodiceia, como seria na prática o equivalente dessa igreja de casas e ruas no nosso mundo de hoje, que é tão hiperconectado? É uma excelente pergunta. Será que as verdadeiras conexões de fé no futuro vão abandonar completamente a necessidade de ter placas na porta para retornar de vez às suas raízes mais puras e descentralizadas? Fica aí o questionamento para quem está nos ouvindo. Fica essa provocação. Foi um prazer enorme compartilhar essa análise, desembalar tudo isso como se a gente estivesse conversando numa mesa de café. Um privilégio. O convite é sempre para manter a curiosidade viva. Continue investigando as fontes, pessoal. Um abraço.